Uma boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui no primeiro Rema de 2023 e é o primeiro de grandes coisas que Deus tem para fazer, que Deus vai falar conosco durante esse ano. Então, estamos aqui com muita alegria para estarmos compartilhando um pouco da palavra de Deus, estarmos aqui trazendo algo para as nossas vidas, né? Então, antes de qualquer coisa, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo aí, já manda esse vídeo aí para os seus amigos, para que eles possam receber uma palavra vinda de Deus, para que eles possam receber um ensinamento vindo de Deus, amém? Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal e que em nome de Jesus você possa estar aqui para receber de Deus, amém? Então feche seus olhos nesse momento e faça uma breve oração aqui comigo. Pai, estamos aqui, Senhor, diante da sua presença e nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós a todo momento. Que o Senhor venha, Pai, estar nos guardando neste momento, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, para que possamos ser terra fértil, Pai, e receber da revelação que vai vir de Ti, Pai. O ensinamento que vai vir de Ti, o fortalecimento que vai vir de Ti, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo esteja com cada um de nós, nos ajudando. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, hoje é o Rema, o primeiro do ano. Esse é o nome, o primeiro do ano. E queridos, Deus tem falado grandemente comigo sobre a importância que nós cristãos temos que ter com a palavra dele. A importância de nós meditarmos na palavra, de lermos a palavra no nosso individual, nas nossas casas, com as nossas famílias, no nosso momento com Deus, e não apenas na hora do culto, porque a palavra de Deus, ela é a base para a nossa vida. E aí o Senhor me levou até um salmo, que é o Salmo 119, isso mesmo, o Salmo 119, um salmo que é gigante. E o Salmo 119, meu irmão, ele inteiro está falando sobre a importância da palavra de Deus, o que a palavra de Deus faz em nossas vidas, o que a palavra de Deus traz às nossas vidas, da importância de caminharmos na palavra de Deus, enfim, está falando tudo. E o Senhor me chamou a atenção porque o Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia. São 179 versículos. E são 179 versículos, Deus falando da importância, né? O salmista, né, sendo usado por Deus, está falando da importância em vivermos na palavra de Deus. De lermos, de meditarmos, de caminharmos segundo a ela, de vivermos em cima da palavra. É muito importante que eu e você, aqueles que estão com Cristo, tenham uma vida embasada e enraizada na palavra de Deus. Nós precisamos vencer, sim, a nossa preguiça muitas vezes e começar a meditar na palavra. E é interessante que o Salmo 119, ele é dividido, vocês vão ver, em estrofes de 8 versos. Cada estrofe com 8 versos. E lá em cima de cada estrofe tem um nomezinho. E aí você pode se perguntar, que nomezinho é esse? E esse salmo, ele está dividido em forma alfabética. Aqueles nomezinhos é o alfabeto hebraico. Então são 22 letras no alfabeto hebraico. Então o Salmo 119 está dividido em 22 estrofes de 8 versos. É uma perfeição de Deus, porque são 22 estrofes, todas com 8 versos. Cada estrofe é ali com o título de uma letra do alfabeto hebraico. E eu quero ler hoje, não o Salmo 119 inteiro, não vou ler as 22 estrofes, mas eu vou ler a primeira. A primeira que é o Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e ela representando de uma representação de forma numérica, representa o número 1, ou seja, o início de tudo. Tem muitos significados atrás dessas letras do alfabeto. E essa primeira, esse é um dos, significa o início.
Então, para ser o início do nosso ano aqui na Coluna Rema, o início ainda porque estamos no primeiro mês, que essa seja uma verdade aí nas nossas vidas. E o Salmo já começa assim, vocês que acompanharam a nossa campanha dos 12 dias, ouviram muito esse termo. Você que ainda não ouviu, acha aqui no canal a playlist Campanha 12 Dias de Oração e você vai entender do que eu estou falando. Mas esse Salmo inicia assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos, de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então eu não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desamparas totalmente. Essa é a primeira estrofe, primeira de 22, representada ali com a primeira letra do alfabeto hebraico, iniciando com bem-aventurados. E é interessante que a palavra que foi traduzida, que é a palavra hebraica, que foi traduzida como bem-aventurados, é Ashrei, mais ou menos assim que pronuncia. E essa palavra, queridos, é semelhante a Baruch, que significa abençoado. Mas o uso dela provavelmente era mais secular do que Baruch. Ashrei geralmente requer que as pessoas façam algo, tenham alguma ação, como, por exemplo, esperar, guardar os testemunhos de Deus ou compadecer-se. Ou seja, essa palavra dá entonação que a pessoa precisa ter uma ação para ser um bem-aventurado, um abençoado. Alguns estudiosos também trazem o significado dessa palavra como sendo avançar, mas um avançar no sentido de avançar para os caminhos que levam o homem a Deus. Ou seja, juntando aí o que os estudiosos trazem do significado dessa palavra, o ser abençoado, e aqui nesse salmo, está no sentido de a gente precisa ter uma ação, a gente precisa avançar nos caminhos que nos levam a Deus, e aí seremos bem-aventurados. E é interessante o que o salmista, ele declara aqui que para alcançar a bênção é necessário ter a ação de trilhar os caminhos da lei do Senhor. Caminhos retos. Isso é o versículo 1. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então esse significado que a palavra tem, o salmista ele acaba até trazendo aqui inteiramente na frase. E bem-aventurados os que guardam o testemunho de Deus e o buscam de todo o coração. Ou seja, tiveram mais uma ação. O bem-aventurado tem mais essa ação de guardar o testemunho de Deus e o buscar de todo o coração. Durante todos os versículos, queridos, do Salmo 119, não apenas essa estrofe que eu li, mas até o final dele, nós vamos observar palavras como lei, testemunho, juízo, estatuto, mandamento. Desta forma, revelando assim a Deus, trazendo a revelação de Deus e a importância de viver na sua palavra. O salmista ele inicia o Salmo 119, porque por mais que ele está dividido em estrofes, é um salmo só, queridos. Era uma canção só. Era um hino só. E ele inicia esse hino, ele inicia esses salmos,
falando: bem-aventurados, tenham esta ação, tenham este posicionamento, avancem por esse caminho que vão os levar para perto de Deus, avancem por esse caminho que vão os aproximar de Deus. E ele começa a detalhar. E aí ele fala que desta forma nós vamos não praticar iniquidade, mas andar nos caminhos do Senhor. Ele fala que para Deus mandar os mandamentos e que ele vai observar atentamente, que ele vai viver atentamente. E o que me chamou muita atenção ainda nessa estrofe é que ele diz assim, então, o Senhor fazendo tudo isso comigo, eu não ficaria confundido. E hoje, queridos, muitos ensinamentos têm sido entregues. Ensinamentos que convêm ao homem e não às coisas de Deus. Então, muitos falsos evangelhos têm sido ministrados, muitos falsos ensinamentos têm sido entregues. E o salmista, provavelmente naquela época, já vivia isso, e ele diz: Senhor, me mantenha nessa bem-aventurança, me mantenha vivendo dessa forma, para que eu não seja confundido, mas que eu possa viver apenas aquilo que o Senhor tem para mim, que eu possa viver apenas em cima dos teus decretos, da tua lei, dos teus mandamentos, debaixo do teu juízo. Me afasta de mim aquilo que pode me confundir. E querido, como nós vamos então aprender o verdadeiro evangelho, verdadeiras escrituras, os verdadeiros ensinamentos e não ser confundido com os falsos? Cada dia mais nós precisamos buscar a Deus, ler a palavra. Satanás, ele sabe do risco que é um homem e uma mulher de Deus que já aceitou a Jesus, cheio do Espírito Santo, abrir a palavra. A palavra vai começar a trazer vida, a palavra vai começar a trazer transformação, a palavra vai começar a trazer libertação. E aí você pode me falar: Lucas, eu tento ler a palavra e eu não entendo. Mas, querido, é um processo. Tome a ação, o posicionamento, as rei, de começar a ler a palavra, de começar a meditar nas escrituras, que no processo Deus vai começar a te tratar. Muitas vezes, sem você perceber, ao ler a palavra, Deus vai arrancando coisas que Ele não quer que esteja e vá implantando as coisas que Ele quer que esteja. E eu faço agora com vocês um desafio que Deus colocou no meu coração e eu comecei esse ano. O Salmo 119, ele está dividido em 8 estrofes. E são 8 estrofes, queridos, com ensinamentos profundos sobre a palavra de Deus. Então pegue durante 22 dias e medite em cima de cada estrofe. São 8 versículos apenas. Eu tenho certeza que você vai conseguir ler 8 versículos por dia e ter ensinamentos profundos e ter um tratamento profundo com Deus. Então inicie isso de hoje até o 22º dia. Leia a cada dia uma estrofe, leia a cada dia uma letra do alfabeto hebraico e seja totalmente abençoado. Eu digo leia cada dia a letra do alfabeto hebraico porque as estrofes estão divididas, pelo alfabeto hebraico. E busque a Deus e permita com que o Senhor fale contigo. Peça para o Senhor, antes de você ler, fala: Senhor, torne meu coração terra fértil. Muitas vezes eu abro a sua palavra e não entendo, por isso revele a mim, ensina-me com esses 8 versículos de hoje. E eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai te renovando, te curando, te transformando, porque a palavra dele tem poder. A palavra dele é poderosa. Ela divide o mais profundo
e ela transforma as nossas vidas, amém? Feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, nós te agradecemos porque a sua palavra é poderosa. Nós te agradecemos, Pai, porque o seu desejo é sermos bem-aventurados, é sermos abençoados, é trilharmos um caminho para ti, é avançarmos no caminho para ti. Que o Senhor possa vir, Pai, possa vir nos transformando, possa vir, Pai amado, nos restaurando durante esse ano. Que seja, Pai amado, um ano diferente na sua presença. Que seja um ano, Pai, de crescimento na sua presença. Que seja um ano, Senhor, de desenvolvimento na sua presença. Que possamos nos apegar à sua palavra, nos apegar à sua presença em oração, nos apegar à sua presença em louvor. Buscar, Pai amado, ter uma vida de adoração ao teu lado. Para que assim, Pai, nós possamos trilhar esse caminho para ti e sermos transformados, abençoados dia após dia. Eu coloco a vida de cada irmão meu, Pai, e que nós possamos, Pai amado, durante esses 22 dias, meditar em cima desse Salmo 119 e sermos, Pai, totalmente transformados e restaurados pela sua presença. Que o Senhor venha, Pai amado, nos transformar e nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, Deus abençoe. Curta aí o vídeo, compartilhe e até um próximo Rema. Voltamos aí com a nossa coluna Rema, amém? Deus abençoe.